Olá pessoal, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos do movimento, cinemática escalar. Tranquilo? Falamos muito do movimento retilíneo uniforme. Vamos aí falar agora sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Na última aula vimos que se temos um gráfico aqui da velocidade em função do tempo, eu sei que a área embaixo desse gráfico é numericamente igual à variação do espaço. Está dado aqui a equação, essa equação gera um gráfico e essas propriedades são observadas. Tudo bem com isso? Nós vamos aí dar continuidade ao estudo da cinemática escalar. Continuando, um exemplo de um movimento acelerado. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And ignition and liftoff of Ares 1X. Testing concepts for the future of new rocket design. Ok, seguindo em frente, um exemplo aqui de um movimento retardado. Atlantis now beginning what is known as the pre-flare maneuver. It will pull the nose up a little bit right before it hits the runway. Its speed now 320 miles per hour. It's down and locked. Main gear touchdown. Atlantis' nose being now rotated down toward the runway. The chute being deployed. And nose gear touchdown. Space Shuttle Atlantis now comes home to the Kennedy Space Center for the final time. 25 years, 32 flights, and more than 120 million miles traveled. The legacy of Atlantis now in the history books. Ok, nos dois exemplos aí o que vimos? Vimos um movimento cuja velocidade aumenta com o tempo, movimento acelerado, e no segundo exemplo, um movimento cuja velocidade diminui com o tempo, um movimento retardado. Dedução das equações para o MRUV. Definimos aí algumas propriedades: V, velocidade final, V0 velocidade inicial, TF tempo final, T0 tempo inicial, S espaço final, S0 espaço inicial e a aceleração. Tudo bem, definição de aceleração como a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Seguindo em frente, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. A aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Só substituir as expressões na aceleração. Eu posso fazer o seguinte: dividir aqui a aceleração por 1 para simplificar as nossas contas. Qualquer coisa dividido por 1 é a própria coisa. Seguindo, eu faço um produto em cruz. A vezes T é igual a VF menos V0. Tudo bem? Eu posso pegar esse V0, passar para o outro lado com sinal negativo. Vai ficar A vezes T mais V0 igual a V vezes F. Continuando, eu rearranjo essa expressão da seguinte maneira. O V, que é a velocidade final, vai ser V0 mais A vezes T. Finalmente, agora temos o quê? A velocidade em função do tempo. V é igual a V0 mais AT. Só que queremos também, assim como o MRU,
uma equação do espaço em função do tempo. Percebe-se que aqui não está envolvido o espaço. Tudo bem? Então vamos seguir em frente. Devemos lançar uma mãe de cálculos de figuras planas. E também lançar mão da nossa equação, que foi deduzida agora há pouco. Então temos figuras planas mais comuns. Um retângulo, de lado azão e azinho, lado maior, lado menor, cuja área é a multiplicação dos lados. Temos aí um triângulo cujo lado é L, altura H. A área desse triângulo é o lado vezes a altura dividido por 2. Buscamos lá na matemática a equação do primeiro grau, y igual a b mais ax, que é semelhante aqui à nossa expressão, tudo bem, para a velocidade. Dando um exemplo aqui de uma equação desse tipo, y igual a 2 mais 2x, eu tenho aqui um exemplo de uma equação numérica, e vamos o quê? Analisar essa equação. Primeiro, analisar graficamente. Como é que eu construo o gráfico de uma equação, uma função desse tipo? Primeira coisa, eu vou construir aqui, no meu plano, um gráfico cartesiano. Eu tenho aqui o eixo y, tenho aqui um eixo x, eu chamo esse traçado aqui de espaço cartesiano, gráfico cartesiano. Aqui é o meu y, aqui eu tenho o meu x, aqui eu tenho o meu x. Tudo bem, eu quero construir um gráfico para essa minha função. Então, como é que nós realizamos normalmente? Eu falo que eu vou atribuir valores para x e valores para y. Tudo bem? Um valor legal que a gente viu para atribuir, para fazer conta, é 0. Eu ponho 0 para o y. Quando o y é 0, se vocês fizerem a conta aqui, passo o 2 para cá, vira negativo, passa esse 2 dividindo, então a conta vai ser menos 1. Um outro valor para chutar, fazer conta é o 0, só que já chutamos o 0 para o y, vamos chutar agora para o x. Então eu ponho 0 aqui, quando o x é 0, o y é 2, porque 2 vezes 0 dá 0, o y fica igual a 2. Então eu tenho o valor aqui de 2. Tudo bem, eu tenho 2 pontos no meu gráfico. 2 pontos é suficiente para nós traçarmos uma reta. Então vamos lá em seguida. Eu tenho que ponto? Menos 1 no x. Então ele está mais ou menos aqui, o menos 1 no x. Menos 1. E temos, quando o x é menos 1, y é 0. Então ele coincide aqui com o eixo. Em seguida temos 0. Quando o x é 0, o y é igual a 2. O 2 está mais ou menos aqui. Tudo bem? Então eu tenho 2 pontos. Eu tenho um ponto aqui, né? E tem esse outro ponto aqui. Tenho 2 pontos, então eu posso traçar uma reta. Então tá aí a construção do gráfico da minha equação. Tudo bem? Vamos fazer agora mais uma análise nessa função da seguinte maneira. Quem é o 2? Percebe? O 2 é o número cujo gráfico corta o eixo do x. Então, quando o x se anula, quando o x é 0, quando não há um x, o y é igual a 2. A gente chama isso do termo independente da equação. Podemos escrever também essa equação da seguinte maneira, fazendo ainda uma análise. Y menos 2 é igual a 2x, sem prejuízo matemático nenhum. Podemos escrever isso, por quê? Quando nós analisamos o movimento, precisamos calcular a área embaixo do gráfico. Pois bem, se eu tenho um movimento aqui, eu quero um movimento delimitado aqui. Vamos supor que aqui é o meu y, que eu estou delimitando para estudo. E aqui eu tenho um valor para esse meu y, um valor x. Aqui é y, aqui é um x, tudo bem? Então, eu tenho aqui uma área, e essa área eu posso dividir em 2 áreas menores aqui, em um triângulo e um retângulo. Então, que valor que é esse aqui, ó? Que eu tenho que saber todos os lados aqui do meu quadrado, do meu triângulo. Que tamanho que é esse aqui? Esse pedaço aqui não é x menos 2? Está aqui. É y, desculpa, é y menos 2.
y menos 2. Está aqui y menos 2. Mas o y menos 2 não é igual a 2x? É igual a 2x também. Então aqui é igual a 2x. Essas informações aqui, elas serão suficientes para a gente dar continuidade aqui à dedução da equação. Então, seguindo em frente, temos aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. Tudo bem? Temos aqui um V0, que é o termo independente, nessa equação. Temos um T0 aqui, que é onde marcamos como marca inicial do tempo. Sabemos que a área dentro do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Podemos dividir ainda essa área aqui desse trapézio em áreas mais simples de fazer a conta, um quadrado e um triângulo. E aqui está a equação que gerou esse gráfico. Tudo bem? Podemos ainda rearranjar, como vimos anteriormente, slides anterior, que V menos V0 é igual a vezes T. Tudo bem? Qual que é a área, então, do nosso quadrado? Percebe, ó, quem é a base aqui do triângulo, o lado maior é T, o lado menorzinho é V. Então, eu calculo essa área. Em seguida, eu vou calcular essa área. Como é que eu calculo essa área? Vimos lá pela equação anterior, pelo slide anterior, que esse pedaço aqui, ó, é o V menos V0. Confere? Esse pedaço aqui, V menos V0. Ó, V menos V0. E ele é a mesma coisa que A vezes T. Então, a área desse triângulo vai ser, a área vai ser igual a T vezes T. É o comprimento aqui da minha base, vezes AT, que é a altura do meu triângulo, dividido por 2. Se nós fizermos a conta aqui, vai ficar T vezes T dá T quadrado, então eu fico com AT quadrado dividido por 2. Tudo bem? Seguindo aqui, a área total vai ser a soma das duas áreas. Então eu tenho V0T, que é a área do quadrado, mais AT quadrado dividido por 2, que é a área do triângulo. Tudo bem? Seguindo de frente aqui, nós temos aqui o nosso gráfico. Tudo bem? Queremos deduzir uma equação do espaço em função do tempo. Sabemos que a área é numericamente igual ao espaço embaixo do gráfico. Sabemos também que o ΔS é o S0, é o S menos S0. Então eu faço o seguinte, ó, S menos S0, que é a nossa área, vai ser igual à área do quadrado mais a área do triângulo. Então eu tenho essa expressão, eu rearranjo essa expressão, ó, passo esse S para esse lado aqui com sinal positivo, vai ficar S0, S é igual a S0 mais VOT, que é a área do quadrado, mais AT quadrado dividido por 2. Então eu chego à conclusão que essa fórmula aqui é a fórmula do espaço em função do tempo. Muito conhecida aí por forma do sorvetão. Tudo bem, pessoal? Então, valeu. Aqui nós acabamos o estudo da cinemática escalar e continuamos em próximas aulas falando das leis de Newton. Até mais!